Nesta manhã de sábado, dia 28 de fevereiro, algo muito sério começou a se consolidar nos bastidores de Brasília. E o nome dessa coisa é tragédia política. Não o tipo de tragédia que envolve sangue ou escândalo da noite para o dia, mas o tipo mais lento, mais corrosivo, mais difícil de conter. A destruição da reputação de quem está no topo do poder. E quando essa destruição atinge um ministro do Supremo, ela não fica dentro dos muros do tribunal. Ela atravessa fronteiras, entra em mesas de negociação internacionais, vira pressão diplomática e volta como um peso direto no coração do poder brasileiro. Fica comigo até o final, porque a conexão que eu vou fazer nos últimos minutos entre o que está acontecendo hoje e o que pode mudar o tabuleiro em 2026 é a parte que ninguém está dizendo com clareza. Aqui é o Pátria Sem Filtro. E eu vou te explicar ponto a ponto por que o clima dentro do STF nesta manhã é de lamento, de tensão interna, de gente desesperada tentando segurar uma narrativa que já começou a escapar. Nos últimos meses, Alexandre de Moraes deixou de ser apenas um nome do noticiário jurídico. Ele virou um símbolo. E quando alguém vira símbolo no mundo político, duas coisas podem acontecer. Ou essa pessoa consolida poder de vez, ou ela se torna o centro de uma reação. E o que está se formando agora é uma reação em múltiplas frentes, cada uma alimentando a outra, cada uma abrindo uma rachadura nova no concreto que parecia indestrutível. O primeiro fator é o internacional. Quando a imagem de um ministro do Supremo Tribunal Federal começa a aparecer em discussões fora do Brasil, o impacto é de uma natureza completamente diferente. Não é mais debate interno, não é mais polarização de Twitter, não é mais esquerda contra direita na timeline. É constrangimento institucional. É o Brasil sendo observado pelo mundo como um país em conflito permanente com ele mesmo, em que o guardião da lei se torna o centro da controvérsia. E isso cria uma pressão silenciosa, mas real, sobre o Planalto, sobre o Itamaraty e sobre o próprio STF. Aqui eu quero ser absolutamente responsável com você que está assistindo. Existem boatos que circulam, dizendo que alguém entregou tudo, que tem dossiê final pronto, que existe gravação decisiva, que uma operação está na iminência de acontecer. Eu não vou transformar boato em manchete. O que eu vou te mostrar é mais sério e mais perigoso do que qualquer boato, porque é real do ponto de vista político e institucional. O simples fato de a imagem de Moraes estar associada a conflitos e debates externos já é, por si só, uma tragédia de reputação. Mesmo que nada tenha explodido formalmente hoje, o desgaste vai sendo acumulado, e a conta, cedo ou tarde, sempre chega. O segundo fator é o desgaste público, o símbolo do estádio e a quebra da aura. Tem um episódio específico que diz muito sobre o momento que estamos vivendo. O gesto obsceno feito por Moraes em um estádio de futebol, que viralizou nas redes sociais e virou manchete dentro e fora do Brasil. E por que esse tipo de coisa é tão corrosivo para quem ocupa o topo do poder? Porque um ministro do Supremo não vive apenas de votos, de decisões, de fundamentações jurídicas. Ele vive de uma aura de distância, de autocontrole, de frieza institucional, de alguém que está acima das paixões do momento. Quando essa aura falha, mesmo que por alguns segundos, mesmo que em um momento de futebol, o país inteiro lê aquilo como um recado. E a internet pega esse recado e transforma em julgamento popular imediato. O que acontece depois disso é um fenômeno brutal. O que era autoridade vira personagem. E quando vira personagem, vira alvo. E quando vira alvo, perde margem de manobra política. A toga não protege mais da mesma forma. O terceiro fator é interno ao próprio STF. E é aqui que muita gente se engana. O Supremo não é um bloco monolítico, não é um partido único, não é uma câmara de eco com 11 vozes idênticas. É um organismo político em constante autopreservação. Existe estratégia, existe disputa de influência, existe cálculo de sobrevivência institucional entre os próprios ministros. E quando um dos membros vira o centro do furacão, o restante do tribunal entra em um modo bem específico: redução de danos. E redução de danos em política tem um significado muito concreto.
Quando alguém começa a atrapalhar o equilíbrio do sistema, o sistema procura distância. É exatamente assim que o clima de lamento que circula esta manhã precisa ser lido. Não é tristeza pessoal, não é solidariedade de colega. É medo institucional. Medo de que a imagem do tribunal inteiro seja arrastada junto, para um lugar de onde não há como voltar ao normal com facilidade. O quarto fator muda o tabuleiro de forma ainda mais concreta, a relação entre Lula e Trump. O que circula com força nos bastidores nesta manhã é a leitura de que essa relação entrou em um ponto de extrema sensibilidade. E se houver uma reunião oficial, um encontro de alto nível, uma negociação direta entre os dois governos, o Brasil vai ser obrigado a definir prioridades com clareza. E aqui está o ponto que ninguém quer dizer em voz alta, mas que eu vou dizer. Quando o Planalto precisa evitar conflito externo, qualquer foco de atrito interno vira moeda de negociação. Se a narrativa internacional coloca Moraes como o centro de controvérsias que embaraçam o governo brasileiro diante dos Estados Unidos, o custo diplomático aumenta. E aí a pergunta que nasce é uma só. O governo vai bancar esse confronto até o fim? Ou, para preservar a relação com Washington e garantir a sobrevivência do próprio projeto político, vai tentar desinflar o símbolo que está no centro da pressão? É por isso que a direita brasileira precisa olhar para este momento como um tabuleiro de xadrez, não como material de meme. Precisa pensar estrategicamente, não apenas reagir emocionalmente. O quinto fator é o mais profundo de todos. A tragédia que qualquer ministro mais teme não é perder um caso, não é ser votado contra, não é nem mesmo sofrer uma derrota jurídica. A tragédia mais temida é a morte lenta da reputação. Reputação no topo do poder é como concreto armado. Parece absolutamente indestrutível, até aparecerem as rachaduras. Uma rachadura vira comentário nas redes, 2 rachaduras viram manchete de jornal, 3 rachaduras viram narrativa consolidada. E quando vira narrativa, o sistema político inteiro começa a calcular o custo de continuar associado àquele nome. E é aqui que entra o efeito político direto para 2026. Primeiro efeito: unificação emocional da direita. A direita brasileira tem um problema histórico de fragmentação. São grupos, facções, candidatos concorrendo entre si, narrativas paralelas, cada um puxando para um lado. Mas quando existe um símbolo que concentra a indignação coletiva de todo o campo, a fragmentação diminui. O antagonista vira cola. E cola eleitoral, em um ano decisivo como 2026, vale ouro político. Segundo efeito, a narrativa sobre os limites entre os poderes. Em ano pré-eleitoral, a população não quer tese jurídica, não quer explicação sobre competência constitucional ou sobre o texto do artigo tal. O que o eleitor quer sentir é justiça, equilíbrio, limite. E a frase que cola na cabeça do indeciso é direta e devastadoramente simples. Ninguém pode tudo. Isso é mobilizador. Isso move voto. Terceiro efeito: a internacionalização como amplificador. Quando a tensão ultrapassa as fronteiras do Brasil e o nome de um ministro do Supremo começa a aparecer em discussões externas, a direita ganha um argumento que pesa na cabeça do eleitor indeciso de um jeito diferente. Não é mais discussão interna, não é mais briga de partido. Isso está sendo discutido lá fora também. Independente do lado político, isso gera percepção de crise institucional. E percepção de crise institucional em ano eleitoral é nitroglicerina. Mas atenção, e isso é absolutamente crucial para quem está do nosso lado. Se a direita se apoiar em boatos, em exageros, em acusações sem base factual, ela perde credibilidade e dá munição ao outro lado. Dá ao campo progressista o argumento que mais eles amam usar. Olha, são mentirosos, são radicais, são golpistas. Agora, se a direita se apoiar em fatos públicos, em sinais institucionais concretos, em consequências políticas reais e verificáveis, ela ganha terreno de forma sólida e sustentável. É isso que precisa ser feito. Fatos, não fantasia. E é por isso que eu volto ao clima do STF nesta manhã. O lamento que circula por lá não é luto por uma pessoa, é luto por um estado de coisas. É o luto de uma instituição que percebe que o controle da narrativa está escapando pelos dedos. Porque quando um ministro se torna alvo permanente,
Quando a figura passa a ser contestada publicamente de forma contínua, quando o país entra em tensão que não tem data para terminar, a toga deixa de ser escudo absoluto. E o sistema inteiro começa a calcular. Até quando isso é sustentável? A crise não acabou. Ela entrou numa fase mais dura, mais profunda, mais difícil de gerenciar. E agora eu quero te deixar com as perguntas que definem os próximos passos, porque eu quero ver sua resposta aqui nos comentários. Se Lula realmente sentar com Trump em um cenário de pressão e impaciência internacional, você acredita que o Planalto vai bancar esse confronto até o fim? Ou você acha que, para preservar o governo e a relação com os Estados Unidos, vão tentar empurrar alguém para fora do centro do palco? Porque a partir daí, a pergunta final fica inevitável. Alexandre de Moraes vai atravessar 2026 como o ministro mais poderoso do país? Ou como o símbolo de uma era que chegou ao seu limite? Comenta aqui embaixo. Agora, essa tragédia de reputação fortalece a direita de verdade, ou pode virar um tiro que sai pela culatra? Eu quero ver sua opinião, ponto a ponto aqui embaixo. Deixa o like, compartilha esse vídeo com quem precisa entender o que está acontecendo, e se inscreve no canal. Aqui no Pátria Sem Filtro, a gente não tem medo de dizer o que o sistema prefere que fique em silêncio.